Olá, vamos para mais um episódio da série Mimos e Casos de Sucesso. E o relato de hoje é de um jovem com dificuldades de autoestima e de relacionamento com os pais e com os irmãos. Este jovem é ex-drogado, ou seja, ele chegou a usar maconha, cocaína, bebia demasiadamente e ele por si só conseguiu sair dessa situação de drogadição e se recuperar e voltar a ter relacionamentos e voltar a ter uma vida normal e voltar ao seu trabalho, enfim. Ele é um membro de uma família de 3 filhos e um casal, onde ele tem muita dificuldade de se relacionar com a mãe, com o pai, em função de toda essa situação de desgaste por causa da droga na vida dele, também com os irmãos. E nós fomos trabalhando com ele no decorrer da terapia, de modo muito particular com o átomo social, que é uma dinâmica, uma técnica usada no psicodrama, onde ele vai entrando nos diferentes papéis, no lugar do pai, no lugar da mãe, no lugar dos irmãos, e vai restabelecendo e vai possibilitando ele falar coisas para eles, de modo que fosse clareando o relacionamento dele com a mãe, o relacionamento dele com o pai, o relacionamento dele com os irmãos. Ele também participou de bastante tempo de terapia de grupo, onde também foi possível, sim, retomar essa vivência que a gente teve no átomo familiar e depois aprofundando, trabalhando detalhes dessa relação. Também foi feito um trabalho bem importante com ele de reconhecimento dos fatores internos ou dos recursos internos que ele tinha, uma vez que ele teve tanta força que ele foi capaz de, por força da escolha dele, sair dessa relação de dependência química e ter uma vida normal. Então todo esse trabalho foi feito de modo que ele pudesse se reencontrar com o verdadeiro eu dele, de tranquilidade, de limpeza, de serenidade, de poder hoje estar escolhendo a sua profissão, de poder estar trabalhando, ter a sua autonomia. E quanto isso tinha gerado os conflitos que ele tinha com o pai, com a mãe e com os irmãos. E feito isso, ele foi trabalhando e foi conseguindo resgatar então essa relação também no dia a dia, porque à medida que nós trabalhávamos essas questões na terapia, ele ia com trabalho, com tarefa, seja para que ele pudesse aos poucos se aproximando dos seus pais, resgatando, conversando sobre as dificuldades dele, sobre o quanto foi difícil para ele quando rapaz, como foi difícil ele largar as drogas, do como ele tinha o desejo que essa mãe e esse pai estivesse mais presente na vida dele. Ele também se envolveu com um grupo de jovem, adulto, onde ele tinha um papel de liderança e ele foi trabalhando esses valores de resgate da humanidade, da espiritualidade, e isso foi fazendo com que ele se fortalecesse muito. E ele foi mergulhando em situações bem profundas da estrutura da personalidade dele. E um dia ele vai fazer uma viagem importante na vida dele, que ele nunca tinha ido, que é poder estar em uma praia, sozinho e tranquilo com ele mesmo, podendo refletir. E aí ele me traz esses 3 peixinhos, um peixe maior e 2 peixinhos menores, onde ele diz que eu possibilitei com a terapia e o processo terapêutico também de grupo, possibilitou ele fazer mergulhos mais profundos e se encontrar nas relações de pares com os seus irmãos e poder se fortalecer e sair dessa relação conflitiva familiar, mergulhando em águas mais profundas. E um outro significado, ele me disse que eu fiz muita função de maternagem, onde eu pude ir fazendo com que ele se diferenciasse dele, das relações e dos outros, e pudesse, então, com isso, estabelecer um vínculo maior.
Então, me senti muito feliz de ter acompanhado ele nessa jornada e nessa trajetória de reencontro e reconstrução de si mesmo. E eu te convido a você ir em busca da sua própria reconstituição. Se você hoje tem dificuldades no seu relacionamento com seus irmãos, no seu relacionamento com seus pais ou em qualquer outro relacionamento, isto é possível ser resolvido. Busque ajuda e isso te fará mais feliz, mais inteiro, te possibilitará fazer mergulhos profundos em você mesmo e encontrar o teu verdadeiro ser. Nós somos aquilo que nós acreditamos ser. Por isso esse rapaz acreditava não ser uma boa pessoa, já que ele havia brigado tanto com seus pais e com seus irmãos. E com o processo de terapia ele viu o quanto ele era talentoso, o quanto ele era habilidoso e o quanto ele tinha recursos internos. E esses recursos eram recursos herdados também dos seus pais. Então ele se tornou uma pessoa grata a seus pais e grata aos seus irmãos por possibilitar todos os conflitos que geraram crescimento e amadurecimento na vida dele. Então, um beijo no seu coração e até um próximo episódio.